Irmãos, graça e paz. Eu quero abordar um assunto que é muito bom para ser abordado nas nossas escolas dominicais, bom para ser discutido pelos alunos, que é a verdadeira sabedoria, a fonte da verdadeira sabedoria. Provérbios capítulo 1, verso 2, nós lemos assim: para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Provérbios 1, verso 2. E lá no livro de Jó, no capítulo 28, no verso 20, de onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e fonte da verdadeira sabedoria, ou melhor dizendo, que aponta a fonte, revela a fonte da verdadeira sabedoria. Nela, ou na fonte da sabedoria, nós encontramos a solução para as grandes questões da nossa vida. Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e a Bíblia é a revelação. E essa revelação aponta para a solução das grandes questões da nossa vida. A verdadeira filosofia religiosa e a verdadeira ciência devem se harmonizar com o ensino da Bíblia, por ser a Bíblia, a palavra de Deus e a verdadeira revelação da sabedoria. É em Deus, em sua palavra, que o crente deve buscar sabedoria para a sua conduta, para o seu viver, no seu cotidiano. Nesses dias de tanta inquietação, de tantas dúvidas, de tantas inseguranças, deve-se buscar a sabedoria para a solução dos problemas realmente na palavra de Deus. Na ciência, encontramos o conhecimento e na sabedoria nós temos a direção certa para aplicar na nossa experiência os conhecimentos que adquirimos. O princípio da sabedoria. Provérbios é uma coletânea de sentenças curtas apresentadas de forma concisa, também chamadas de aforismas, com lições práticas para a nossa vida, para a vida do ser humano. O propósito do livro de Provérbios está no seu começo, conforme lemos aí, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir, crescer em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. Provérbios 1, 3 a 5. Provérbios estimula o homem a alcançar sabedoria prática na sua maneira de viver, e viver no temor do Senhor, para enfrentar os diversos problemas que a vida oferece. E diz aí o verso 7 de Provérbios 1, que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é a palavra de Deus que nos leva a esse temor a Deus, esse respeito pelas coisas de Deus, e é o princípio do conhecimento para todos nós. Deus é a verdadeira fonte de sabedoria. A segunda parte do nosso texto está no livro de Jó, conforme lemos, e trata de um profundo assunto que é a filosofia cristã, a saber, o problema do sofrimento humano. Por assim dizer, ensina-nos a sofrer com sabedoria. Parece
um paradoxo, mas é assim que entendemos. Jó era um homem rico, mas por permissão divina, a sua riqueza foi tirada pelo maligno de um dia para o outro. Um homem rico que ficou sem os filhos, ficou sem a sua riqueza de um momento para outro. O capítulo 1 do livro de Jó trata das virtudes, das tentações, das perdas desse lendário personagem bíblico, lendário, mas real. Jó não é uma lenda. O nome Jó é o nome de uma pessoa e um homem que viveu em tempos remotos e teve todos esses problemas que o livro revela. O maligno cometeu a Jó de uma repelente enfermidade que consumia tanto o seu físico quanto a sua dignidade. O homem ficou leproso. E a Bíblia diz assim a respeito disso: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. É assim que a Bíblia está dizendo. Jó argumenta que a sabedoria que o homem tem é dom de Deus e apresenta algumas manifestações dessa infinita sabedoria, sabedoria do Senhor, como o conhecimento dos desígnios de Deus para a vida em geral, e apresenta também a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, atributos naturais que revelam que Deus conhece todas as coisas, que Ele está presente em toda parte, a todos os momentos, e que governa o mundo com poder. Ele tem todo o poder para governar o mundo como Ele quer. A Bíblia não é um livro de ciências, nós entendemos assim, mas revela o poder de Deus e contém elementos científicos também. Por isso que dissemos que a filosofia religiosa deveria se harmonizar com a ciência e o conhecimento bíblico quanto à questão da sabedoria. 2 exemplos dentre muitos outros. Jó viveu em uma época muito remota, muito antes de Abraão, mas que lhe ensinou, que Deus lhe ensinou a palavra, que Deus se revelou a ele, e de uma forma muito interessante. Por exemplo, fazer a pergunta: quem ensinou a geografia, noções de geografia para Jó? Quem ensinou noções de física para Jó? Quando ele fala aqui nesse versículo, nesses versículos bíblicos que eu vou ler, diz o seguinte: porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. E eu faço a pergunta: quem ensinou noções geográficas para Jó e quem lhe ensinou noções de física para dizer que o ar tem peso? Outro exemplo, Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo nascer e não sei quantos anos antes de Colombo dizer que a terra é redonda. Isaías disse: a quem, pois, farei semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? É Ele que está assentado sobre o globo da terra. Quem ensinou geografia para Isaías? Quem ensinou Isaías que a terra era redonda? Muito antes do cientista dizer
que a terra é redonda, Isaías deu essa palavra, que ele está assentado sobre o globo da terra. Eu acho interessante esse assunto, principalmente para a nossa juventude que estuda hoje, ter esse princípio de conhecimento aí através da Bíblia. Não devemos confundir cultura livresca e universitária com sabedoria. A cultura é o acúmulo de conhecimento, de informações sobre artes, sobre ciências, etc. A sabedoria é a capacidade de compreensão dos vários valores da vida para aplicação correta desses valores no cotidiano da vida e viver no temor do Senhor. O princípio do conhecimento é o temor do Senhor. O temor do Senhor, diz a Bíblia, é o princípio da sabedoria. Tanto no texto de Provérbios como no texto de Jó, o que se mostra é que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Ciência é conhecimento, sabedoria é vivência no temor do Senhor. Ter sabedoria é ter garantia de seguir o rumo certo da vida para felicidade própria e utilidade ao próximo e também glorificação de Deus. Os crentes devem buscar sempre a sabedoria divina, sempre a sabedoria de Deus revelado na sua palavra. E eu termino com o versículo 5 do capítulo 1 de Tiago, que diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Tiago 1, verso 5. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um abraço a todos e tenham um domingo abençoado pelo Senhor.